Você já pensou que, enquanto a gente discute se hoje vai fazer frio ou calor, o universo está passando por mudanças tão absurdas que parecem roteiro de ficção científica? Agora imagine descobrir que existe um planeta que está literalmente se desfazendo no espaço, como se estivesse derretendo em câmera lenta. Ou então que cientistas encontraram códigos genéticos que não se encaixam em nenhuma forma de vida conhecida. E se eu te dissesse que uma dessas descobertas pode marcar o início de uma nova era para a humanidade? Hoje, a nossa viagem não é para um lugar específico, mas para o limite do que a ciência conseguiu enxergar até agora. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é teoria conspiratória, nem invenção de internet. São descobertas reais que já estão deixando os pesquisadores de cabelo em pé. Fala, curionauta! Que bom ter você aqui para mais uma exploração do desconhecido. Se você é novo por aqui, já sabe como funciona. Este é o lugar onde a curiosidade manda e o improvável vira assunto sério. Antes de a gente mergulhar nessas descobertas bizarras de 2025, eu já deixo aquele convite clássico. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa o like, porque isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas curiosas como você. Agora sim, vamos começar nossa jornada pelo que a ciência revelou de mais estranho até agora neste ano. O DNA que não parece ser da Terra. Vamos começar com algo que parece saído de um filme de alienígenas. Em expedições realizadas em regiões extremas do planeta, como o Ártico e a Antártica, pesquisadores coletaram amostras de micro-organismos escondidos no gelo. Até aí, tudo normal. O problema começou quando os cientistas tentaram classificar esses organismos. Mais da metade do material genético encontrado simplesmente não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Era como se a vida tivesse escrito um alfabeto completamente novo. Pensa nisso por um segundo. Durante séculos, a ciência vem catalogando espécies, criando grupos, entendendo padrões. E de repente aparece um conjunto de DNAs que não bate com nada do que já vimos antes. Para alguns pesquisadores, isso pode significar que existem formas de vida extremamente antigas, preservadas no gelo por milhares ou até milhões de anos. Para outros, mais ousados, surge a hipótese de que esses organismos podem ter vindo de fora da Terra, trazidos por meteoros em um passado distante. Independentemente da origem, o impacto disso é enorme. Novos tipos de DNA podem abrir caminhos para medicamentos inéditos, tratamentos revolucionários e até novas tecnologias baseadas em biologia. É como se a natureza tivesse escondido um manual secreto debaixo do gelo e agora estivesse entregando esse livro para a humanidade. Mas, claro, também existe um lado preocupante. Se esses organismos ficaram congelados por tanto tempo, ninguém sabe exatamente como eles se comportariam em contato direto com o nosso ambiente atual. A mesma descoberta que pode salvar vidas também exige cuidado extremo. O planeta que pode abrigar vida. Se aqui na Terra o mistério já é grande, fora dela ele fica ainda maior. Em 2025, observações feitas com telescópios espaciais detectaram compostos químicos na atmosfera de um planeta distante chamado K2-18b. O detalhe curioso é que esses mesmos compostos, aqui na Terra, costumam ser produzidos por organismos vivos. Isso não significa que exista uma cidade alienígena por lá, nem que alguém esteja olhando para nós agora. Mas indica que aquele planeta pode ter condições favoráveis para formas simples de vida, como micro-organismos. Ele é classificado como um planeta oceânico, com grandes quantidades de água líquida e uma atmosfera rica em hidrogênio. Em outras palavras, é um ambiente completamente diferente do nosso, mas não totalmente hostil. Essa descoberta é importante porque mostra que a vida pode surgir em contextos muito diferentes do que a gente imaginava. Não precisa ser um planeta idêntico à Terra para que processos biológicos aconteçam. Basta ter os ingredientes certos. E cada novo planeta analisado é como mais uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que tenta responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? O planeta que está se desfazendo. Agora vamos falar de algo ainda mais visualmente impressionante. Astrônomos observaram um planeta rochoso que orbita tão perto da sua estrela que está literalmente perdendo pedaços de si mesmo. A cada volta que ele dá ao redor da estrela, uma quantidade gigantesca de material é arrancada de sua superfície,
formando uma espécie de cauda, como a de um cometa. Esse planeta está sendo destruído lentamente pelo calor extremo. Ele não consegue manter sua estrutura intacta e vai se desfazendo aos poucos, espalhando poeira cósmica pelo espaço. Para os cientistas, isso é uma oportunidade rara de estudar do que são feitos os planetas rochosos por dentro. É como se alguém tivesse quebrado uma rocha ao meio só para que pudéssemos ver o que existe em seu interior. Essas informações ajudam a entender como planetas se formam, como evoluem e até como podem acabar. É a história completa de um mundo, do nascimento à destruição, acontecendo diante dos nossos olhos. A bactéria que come plástico. Saindo do espaço e voltando para a Terra, uma descoberta feita por pesquisadores brasileiros chamou muita atenção. Eles identificaram uma bactéria capaz de decompor um tipo de plástico muito usado em embalagens, o famoso PET, e ainda transformar esse material em um biopolímero que pode ser reaproveitado. Isso é quase como se a natureza estivesse criando uma ferramenta para limpar a bagunça que nós mesmos fizemos. O plástico, que hoje é um dos maiores problemas ambientais do planeta, poderia ser reciclado de forma muito mais eficiente usando organismos vivos. Além disso, esse biopolímero gerado pela bactéria pode ser usado em aplicações médicas e na produção de materiais sustentáveis. Não é exagero dizer que esse tipo de descoberta pode mudar completamente a forma como lidamos com o lixo. Em vez de apenas enterrar ou queimar resíduos, poderíamos usar processos biológicos para transformá-los em algo útil. É uma segunda chance para o planeta respirar um pouco melhor. A maior estrutura do universo já vista. Agora prepara a mente, porque essa parte é difícil de imaginar. Astrônomos identificaram uma estrutura tão gigantesca no espaço que faz a nossa galáxia parecer um grão de poeira. Trata-se de um conjunto colossal de galáxias interligadas por filamentos, formando uma espécie de teia cósmica. Essa superestrutura se estende por bilhões de anos-luz e contém uma quantidade absurda de matéria. Para você ter noção, a Via Láctea é apenas uma entre dezenas de galáxias que fazem parte desse conjunto. É como se o universo tivesse nós invisíveis que mantêm tudo conectado, e agora estamos começando a enxergar esses pontos de ligação. Essas descobertas ajudam a entender melhor como o universo se organizou após o Big Bang e como a matéria se distribui em escalas gigantescas. Não é só uma curiosidade visual, é uma peça importante para decifrar as regras que governam o cosmos. O chip que pode mudar tudo. E agora chegamos à descoberta que pode ser um divisor de águas na história da humanidade. Um novo tipo de chip quântico foi anunciado, baseado em um estado da matéria que não é sólido, nem líquido, nem gasoso, e nem plasma. É um estado completamente novo, criado em laboratório, com propriedades especiais para lidar com informações quânticas. Para entender o impacto disso, pense em como funciona um computador comum. Ele trabalha com bits, que são 0 ou 1. Tudo o que você vê na tela, desde um vídeo até um jogo, é resultado de combinações gigantescas desses zeros e uns. Já o computador quântico usa qubits, que podem ser 0, 1, ou os dois ao mesmo tempo. É como se uma moeda estivesse girando sem parar, sendo cara e coroa ao mesmo tempo. Isso permite que um computador quântico teste milhões de possibilidades simultaneamente. Um problema que levaria milhares de anos para um computador comum resolver poderia ser solucionado em segundos por um sistema quântico avançado. Estamos falando de aplicações em medicina, previsão do clima, estudo do DNA, segurança digital e até no desenvolvimento de novas fontes de energia. Claro, essa tecnologia ainda está no começo, como os primeiros computadores da década de 70. Mas o potencial é tão grande que muitos cientistas comparam esse avanço ao surgimento do fogo, da roda ou da internet. É uma ferramenta que pode redefinir o que significa ser uma civilização tecnológica. Quando a gente junta todas essas descobertas, percebe uma coisa: o ano de 2025 está mostrando que a realidade pode ser tão estranha quanto a ficção. Temos organismos que desafiam nossas classificações, planetas que se desfazem, mundos que podem abrigar vida, estruturas cósmicas inimagináveis e máquinas que prometem mudar tudo o que conhecemos. Agora eu quero saber de você, qual dessas descobertas mais te impressionou? O planeta que está se desintegrando? O DNA misterioso? Ou o computador quântico que pode mudar o futuro? Escreve aqui nos comentários,
porque eu adoro ver as teorias de vocês. Se esse vídeo te fez olhar para a ciência com outros olhos, deixa o like para apoiar o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque a nossa próxima viagem vai ser para um lugar que você nem imagina que existe. Para continuar explorando agora mesmo, clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Eu te garanto que os segredos que eu conto lá vão expandir ainda mais a sua mente. Eu sou o seu guia nessa jornada pelo desconhecido, e foi um prazer ter você aqui hoje. Nos vemos na próxima curiosidade. Até a próxima, Curionauta!